Meu Deus. Amém, queridos? Podem se assentar. Tudo bem com vocês? Animados? Glória a Deus. Que bom que vocês vieram. Aleluia. Hoje nós vamos dar continuidade àquela série, que eu tinha falado dos 5 ministérios. Nós já falamos sobre o ministério profético, evangelístico, pastoral, e já falamos sobre o ministério de ensino. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o ministério apostólico, o que é isso, o que a Bíblia diz sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 7 em diante, ele diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Então é até chegarmos à perfeição, até o fim, vai precisar desses 5 ministérios que Deus deu à igreja para servir o corpo de Cristo, para ministrar a igreja. Veja que todos nós, de alguma forma, temos alguma associação. Talvez nunca você vai ser ordenado ao ministério, um pastor, um profeta, mas alguma área você vai estar mais afinado com ela. Todos nós temos o chamado. Quando a Bíblia fala, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, essa mensagem não era apenas para os apóstolos, era para todos, toda a igreja. Todos temos que falar de Jesus, todos temos que servir ao Senhor de alguma maneira. Amém? Quando ele fala, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, na verdade, em Mateus 28, os 5 ministérios estão ali. Quando ele fala, ide por todo o mundo, esse ide é um envio, um apostólico. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando fala de pregar o evangelho, de ministrar o batismo, no batismo, nas águas, está falando sobre o ministério evangelístico. O ministério evangelístico é aquele que o negócio dele é levar o povo para a água, Esse é o chamado dele, ganhar as pessoas para Jesus. Fala, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, ministério de ensino. E eis que estou convosco todos os dias até, na verdade, fala, fazendo discípulos de todas as nações, Quando fala discípulos, é pastoral. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí você já fala do futuro, que é o profético. Então esses 5 ministérios são importantes. Depois provavelmente eu vou colocar lá no meu canal do YouTube os 5 mensagens, para vocês, se você quiser depois rever. Já falamos os outros ministérios aqui. Então cada um dos evangelhos, dos 4 evangelhos ali, ele fala de um dos 4 ministérios que nós já falamos, o ministério de ensino, mais o ministério evangelho de Mateus, que a gente está fazendo a série lá nas lives. Daí Marcos é o evangelho que fala do evangelístico. Depois tem o pastoral, que é o evangelho de Lucas, e João, que é o evangelho mais celestial, Ele começa já o princípio, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Você vê que ele nem se preocupa quase com a humanidade de Jesus, quando falar sobre a infância, não fala.
Ele já fala, já Jesus é Deus. É o que fala mais sobre o Espírito Santo. É um evangelho bem diferente. Né? Cada evangelho tem uma faceta maior ali de desses ministérios. E depois vem qual que é o evangelho, qual que é o livro que vem. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vem o evangelho não, o livro de Atos. Né? Não é a fé dos apóstolos, não é o pensamento dos apóstolos, filosofia dos apóstolos. Não é interessante? É Atos dos apóstolos. Enquanto o profético é mais falar, né? Até falar sobre o futuro, até trazer a visão, o sonho. Aquele que vai executar é o chamado apostólico. Todos nós temos que ser tocados pelos 5 ministérios. Todos nós precisamos, por exemplo, como é que você tem que ser tocado pelo Ministério de Ensino? Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa ser ensinado a respeito das Escrituras. Não é isso? Ou será que é só o pastor que precisa ler a Bíblia? Todo mundo precisa estudar. Todo mundo precisa ser discipulado, ser acompanhado de alguma maneira. Esse é o ministério pastoral. E você pode também ser instrumento sobre outras pessoas. Todo mundo tem que falar de Jesus. Tem pessoa que tem um chamado específico, evangelístico, mas todo mundo fala de Jesus de alguma maneira, que é o ministério evangelístico. Todo mundo precisa aprender a ouvir a voz de Deus, precisa orar, né, clamar a Deus a direção. O que eu faço agora? Deus, qual que é o próximo passo da minha vida? Não é verdade? Mas nem todo mundo é profeta. Mas todo mundo precisa ouvir a voz de Deus. Precisa ter essa unção profética fluindo, tocando a vida dela de alguma maneira. Da mesma forma, o ministério apostólico. O apostólico fala de entender o seu chamado, de entender o teu propósito, de agir, de sair, de ir e fazer aquilo que Deus chamou para você para fazer. Aleluia. Todo mundo tem que ser destravado em algum momento. É interessante, tem até uma piadinha, né? Quando a gente fala dos 5 ministérios, parece que todos eles o mais difícil de entender é o apostólico, né? Parece que eu não consigo entender o que faz esse negócio aí. Né? Tem vários falsos apóstolos, você não consegue discernir qual que é o verdadeiro, qual que é o falso. Assim como tem falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, né? E tem até uma historinha que um cidadão estava passando perto de uma loja que tinha animais ali à venda, e ele viu ali uma gaiola bem grande ali, e tinha 5 papagaios. Tinha 5 papagaios. E cada um tinha um valor diferente. Ele perguntou primeiro, esse papagaio aqui, por que ele é R$50, é diferente do preço dos outros? Por que está tão mais barato? Não, esse aí, ele é um papagaio muito bom, na verdade. Ele sempre está falando o quanto Deus é bom, quanto Jesus é maravilhoso. As pessoas ficam comovidas até quando vêm falando que Jesus é Deus, que as pessoas precisam se converter. É um papagaio evangelista. Aí esse outro aqui, porque é um pouco mais caro, esse aqui é R$100. Mas por quê? O que ele faz de diferente? Não, esse papagaio é um papagaio muito bom. Esse papagaio é quase um psicólogo. Você chega em casa cansado, preocupado, começa a falar dos seus problemas ali para ele. Ele decorou, as pessoas que criaram ele, fizeram ele decorar um monte de frases de autoajuda, que ajuda as pessoas ficam bem quando ouvem ele. Né? Um papagaio pastor. E esse outro aqui, porque é mais caro? Esse é 150. O que ele faz, né, de diferente? Qual que é outro? Eu falei qual que eu falei? Eu falei evangelístico. De papagaio pastor. Faltou o papagaio de ensino. Esse papagaio aqui, ele decorou a Bíblia quase. Ele fica o dia inteiro repetindo textos bíblicos. É um papagaio muito inteligente. Então, R$150 esse papagaio aqui. E esse outro aqui, esse papagaio, não sabemos o que aconteceu com ele. Não sabemos como é que ele faz isso. Mas volte e meia ele começa a falar coisas sobre o futuro e as pessoas ficam impressionadas com ele. Por isso que ele é R$200. Mas e esse outro aqui, quanto que é? Esse é o mais caro de todos, aqui é milão. R$1.000? Mas o que ele faz? Olha, até agora nós não sabemos o que ele faz. A única coisa que nós sabemos é que os outros papagaios ficam andando atrás dele, falando, apóstolo, 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 apóstolo. Então, às vezes as pessoas não sabem o que faz, né? Só conhece o título, né? É o título, né? Apóstolo.
mas não sabe o que ele faz da vida. Na verdade, tem um porquê, né? Na verdade, ele parece que ele não faz nada de diferente dos outros, porque ele flui, na verdade, nos outros ministérios. Quando você vê ele se movimentando, normalmente ele está... Você olha para ele, às vezes pensa que ele é um profeta, às vezes olha para ele e pensa que ele é um pastor, pensa que ele é um mestre, porque ele tem que fazer tudo isso. Ele tem que organizar a igreja, então ele precisa fluir em todos esses ministérios. A palavra... Deixa eu ver se eu acho aqui. A palavra apóstolo, de onde que vem essa palavra apóstolo? Lá no grego, né? Apóstolos. Ela significa um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens. A origem da palavra apóstolo é apostelo. Apo, que significa enviado, né, para longe ou separado para um lugar ou para um tempo. E estelo, que tem a ver com algo militar, que é enviado, ou para colocar em ordem algo, arranjar, equipar algo. Então é isso que é um apóstolo. É uma pessoa enviada com a missão. Vocês já devem ter ouvido muitas pessoas falarem que são missionários, por exemplo. Já viram isso? Né? Missionário tal, missionário isso, aquilo, né? Na verdade, na Bíblia mesmo, não tem ninguém que foi chamado de missionário. Ninguém. Mas quando você estuda, por exemplo, missiologia, quem que é o maior exemplo de missionário na Bíblia? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o melhor exemplo de missionário. Tem até as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Que, na verdade, se você fosse querer ser bem específico, a palavra missionário seria uma palavra boa para você definir o que é um apóstolo. Mas nem todo missionário é um apóstolo. Às vezes ele é um evangelista, então ele tem vontade de ir lá na África lá e falar de Jesus para as pessoas, mas não que ele vai estabelecer uma igreja, ele vai organizar, ele não tem o restante fluindo na vida dele. Ele é um evangelista. Às vezes é uma pastora, e daí aquela igreja não concorda com aquilo, e daí é missionário, né? Ou ela é uma profetisa, e daí chamam de missionário, né? Um outro chamado. Daí virou um título, né? E as pessoas... como fosse um cargo, não tem problema, né? Só para você, é que às vezes atrapalha só na hora de entender o que faz cada um. Mas o apóstolo a diferença seria aquela pessoa que fosse um profeta, ele só ia lá, falava de Jesus, pregava, trazia algumas palavras proféticas ali e ia embora. Um pastor, talvez ele ia cuidar daquele rebanho ali, daquelas pessoas, ia acolher aquelas pessoas. O mestre lá talvez estabelecer uma escola da ensino, mas o apóstolo ele já vai pensar que todas essas áreas têm que estar funcionando naquele lugar. É uma pessoa que vai chegar lá num lugar que não tem igreja, por exemplo. E aí ele vai falar de Jesus, ele vai evangelizar aquele povo. Ele traz aquele povo, ele começa a pastorear, acompanhar aquelas pessoas, ele começa a ensinar aquelas pessoas. Ele mesmo ministra, batiza o Espírito Santo, ele ora por elas, para que elas sejam cheias do Espírito Santo, ele profetiza sobre elas. E essas pessoas vão crescendo até que no meio delas começa a surgir pessoas que têm uma inclinação maior para o ministério pastoral, para os outros 5 ministérios, até que ele não precise mais estar ali. E aí ele sai, ele organiza a obra, é isso que ele faz. Entendeu? Ele fica cuidando de toda essa parte organizacional, não só espiritual, mas organizacional mesmo, com uma supervisão. É isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele ia nos lugares onde nunca tinham ouvido falar de Jesus. Hoje em dia, qualquer pessoa que você fala, chegar aí na rua quase, alguma coisa ela já ouviu sobre Jesus, dificilmente. Né? Só alguns países longe, talvez, alguma tribo indígena, muito afastada, talvez nunca tenha ouvido falar de Jesus. Isso é muito difícil. Mas ele chegava em lugares assim. Então ele começava a evangelizar, né, orar pelos enfermos, pessoas começavam a ser curadas, milagres aconteciam, as pessoas começavam a se aproximar, ele começava a ensinar a palavra de Deus, até que ele fosse crescendo espiritualmente, ele ministrava o batismo do Espírito Santo, até que tivesse já um grupo ali mais amadurecido, e aí ele deixava alguém cuidando, alguma daquelas pessoas que ele percebia que estava mais madura, né, colocava aquela pessoa para cuidar daquele povo ali. A Bíblia mostra, inclusive, situações em que ele talvez deixava alguém sem ter sido ordenado, mas apenas deixava ali alguém cuidando e depois eles voltavam, eles iam para outros lugares. E depois voltava, a Bíblia fala, estabelecendo presbíteros, né, pastores naquele lugar ali para ficar cuidando, e ele ficava só supervisionando. Esse é o chamado apostólico. Também como se fosse um empreendedor espiritual, vamos dizer assim.
né? Ele organiza, prepara, e daí depois ele vai colocando pessoas para que ele não precise ficar ali constantemente naquela obra. A palavra estelos é interessante que ela tem a ver como uma palavra que tem um cunho militar, né? Que ela pode significar também como se fosse uma expedição militar, uma campanha. Deixa eu ver só, para não me perder no horário aqui. Estou sem relógio. Que é como fosse uma campanha militar, ou forças armadas, ou exército, ou marinha. Isso que essa palavra estelo tem a ver com isso. Quando Jesus falou, olha, vocês agora são meus apóstolos, ele não inventou essa palavra. Nunca pararam para pensar por que Jesus de repente começou a chamar, vocês agora são meus apóstolos. Separou 12 ali. Você sabe o nome dos 12 apóstolos? Tem um carinha que fica fazendo vídeo, né, perguntando para as pessoas se elas sabem qual é o nome dos 12 apóstolos. Lá em Marcos, capítulo 3. Beleza. Marcos, capítulo 3. Versículo 13. A Bíblia diz assim: depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, o Levi, né? Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, que é o Judas Tadeu, né? Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então tinha 2 Judas, né? Depois o Judas Iscariotes foi substituído por Matias. Mas aqui nós temos o chamado dos apóstolos. E quando Deus chamou, Jesus chama eles, depois eles começam a ser aqui não sei se aparece aqui essa palavra. Eles são designados como apóstolos, mas você fica pensando, por que apóstolo? Porque era uma palavra que já existia naquele tempo. Ela era usada para pelo menos 4 coisas, já naquela época. Que ela representava, em primeiro lugar, como se fosse um almirante de uma frota de navios. Esse que era um apóstolo, aquele cara que cuidava lá de uma frota de navios, e eles iam, por exemplo, para colonizar um outro lugar. O nome dessa pessoa era um apóstolo. E aí ele ia lá, nesse lugar, às vezes uma região remota, e eles iam conquistar aquela terra, eles iam estabelecer o reino naquele lugar. Eu já ouvi falar alguns comentários que Alexandre tinha os seus apóstolos, né? Porque Alexandre, não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram história, que tinha... quando Alexandre ia nos lugares, em vez de ele simplesmente chegar lá e destruir, tomar posse daquela terra, ele tinha o período da helenização, que ele levou a cultura grega para vários locais. Vocês lembram disso? Então ele chegava lá e ele convertia, entre aspas, aquele povo para ser seu povo. Ó, seguinte, vocês agora são parte do meu império. Tá? Vocês vão ser parte, vocês querem isso? E aí tinha que ser colocada lá a filosofia grega, a língua, era colocada na língua deles, né? Eles iam agora servir aquele reino. Eles iam ser incorporados, colonizados. E a pessoa que era enviada era o apóstolo. Por isso que Jesus estava falando, em outras palavras, só que não fisicamente. Alguns achavam que ele era o Messias, no sentido que ele ia ser o novo Davi e libertar o povo das mãos de Roma, né? Mas Jesus estava falando de uma forma espiritual. Eles iam estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus. Por isso que quando iam os apóstolos lá, eles iam e mudavam a cultura daquele lugar. E uma nova língua, né? Uma língua espiritual. Eles mudavam a mentalidade do povo. Hoje todo o Ocidente, quando nós pensamos no Ocidente, muito da nossa cultura, daquilo que está nas leis, daquilo que é certo, que é errado, que hoje para nós é tão comum, né? Que as pessoas que não têm Jesus, não creem em Jesus, elas seguem as leis. E muitas dessas leis, elas vêm lá da Torá, lá do Antigo Testamento. Os princípios de não matar, não roubar,
aquilo que é certo, aquilo que é errado, os princípios morais, é o que a gente chama de a moral judaico-cristã. Isso é a maneira de estabelecer um reino, de trazer o governo de Deus para aquele lugar. Por isso que tem pessoas que trabalham, não, nós não concordamos com isso aí, porque senão você vai destruir a moral judaico-cristã, aquilo que foi Deus quem estabeleceu, e que hoje está dentro da lei, e às vezes você nem sabe por quê, quem começou com essa ideia disso aí ser certo, ser errado, quem que deu essa base, né? E isso é um princípio de Deus, que Deus tinha estabelecido, lá no tempo de Adão, e depois foi colocada de forma escrita por Moisés, nas coisas que eram certas e que eram erradas. E tudo isso faz parte de colonizar, de trazer o reino, de governar aquele lugar, transformar aquela sociedade pelos princípios de Deus. É isso que o apóstolo faz. Esse que é o chamado dele. Ele vai lá e ele ganha as pessoas para Jesus e começa a ser canal, instrumento para que essas pessoas sejam capacitadas, para que aonde quer que elas estejam, seja qual for o chamado delas, elas possam levar os princípios de Deus. Não só pessoas dentro da igreja. Às vezes, sei lá, é um médico. Dentro da área dele, ele vai levar os princípios de Deus. Às vezes é um político. E dentro lá ele vai levar os princípios de Deus. Ele é um advogado, não sei. Um professor. E lá ele vai, de alguma forma, trazer os seus valores. E não adianta. Se ele não levar os valores de Deus, ele vai levar os valores do mundo. Ele vai levar algum valor. Não tem como. Um psicólogo, por exemplo. A pessoa vai se aconselhar com um psicólogo. Existe parte que é científica. Claro que tem a parte científica. Mas tem muita coisa que é subjetiva. Não é ciência pura. Você acha que cada palavra que sai da boca dele é ciência pura na hora que ele está aconselhando ali o cliente dele? Não. Tem a ver com princípios e valores. Sempre vai ser assim, não adianta. Tem coisas que não é questão de que é científico. Se for criar um cara mais científico, talvez aí seria um psiquiatra. Talvez ele vai ser um pouco mais científico. O psicólogo vai ter muita subjetividade. Só você olhar lá de onde que é a origem, lá de Freud. Tinha a parte da medicina, mas tinha a parte da filosofia, muita filosofia. Tem coisa boa, claro. Por isso que tem que cuidar até com qual que é o princípio daquela pessoa. Por isso que daí tem aquelas brigas, né, entre os psicólogos que são cristãos, né, contra aqueles que não são, porque daí eles pensam diferente. Mesmo, na verdade, mesmo aqueles que não são, tem várias linhas, né? Enfim, não é o meu ponto que eu vou entrar nisso. Mas só para você entender como as pessoas levarem os seus valores, os seus princípios, vai mudar. Um líder em qualquer área que ele seja, se ele for um pai, uma mãe, que vai educar os seus filhos com os valores cristãos, vai ser de uma maneira. Se ele não crê em Deus, vai ser de outra maneira. Está entendendo? Isso é levar o reino. E essa é a preocupação do ministério apostólico, para que todas as áreas da sociedade sejam de alguma forma permeadas, invadidas, transformadas pelo reino de Deus, pelo governo de Deus, que Deus esteja em todas as áreas da sociedade, né? Para que realmente a Bíblia diz que o que é o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para que haja justiça, paz e alegria, os princípios, a palavra de Deus precisa estar em todos os lugares. O segundo motivo que era usado a palavra naquela época já para apóstolo, começou a se tornar também um símbolo de passaporte. Começaram até a chamar o passaporte, o documento para você ir para uma outra nação, para outros lugares, às vezes, de apóstolo. Era usado aquele símbolo. Além disso, ele também era um apóstolo era um representante pessoal, um embaixador. Isso, não só o apóstolo, é todos nós em Cristo Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, né, nós oramos em nome de Jesus. Nós somos cristãos. Nós estamos em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus nos deu um chamado para sermos embaixadores. Né, às vezes a gente fala em nome de Jesus e não faz ideia do que significa isso. Significa autoridade. Por que você acha que os espíritos malignos se submetem quando você fala em nome de Jesus? Porque é Jesus que está ordenando. Você está ali naquele momento tomando posse dessa autoridade. Aleluia! A autoridade do nome de Jesus que está sobre a sua vida. Também, já naquela época mesmo, alguns líderes pagãos que não serviam a Deus tinham esse nome, usavam já esse nome, apóstolo. Então, por isso que Jesus falou, não, agora vocês são os meus apóstolos. Assim como a palavra profeta, não era só profeta de Deus, tinha profetas que não são, assim como
Samuel era chamado, por exemplo, de vidente. Não é verdade? Então tem vidente que é de Jesus, tem vidente que não é de Jesus. Naquela época também tinha isso. Então existe o apóstolo. Por isso que Deus usou esse termo para definir, designar o que era isso. Quais são os apóstolos que aparecem na Bíblia? Jesus é o primeiro apóstolo, né? Hebreus, capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: Por isso, santos irmãos e participantes da vocação celestial, considerai atentamente ao apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que constituiu também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Então vocês verem no versículo 1, capítulo 3, versículo 1, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então Jesus é o primeiro apóstolo. Ele que foi enviado para a terra para estabelecer o reino de Deus. Aleluia! Ele era chamado de rabi, de mestre. As pessoas reconheciam ele como um profeta. Ele é o pastor supremo. Ele estava lá pregando o evangelho como evangelista. Mas ele foi enviado em primeiro lugar como um apóstolo. Aleluia, como ele foi o enviado, literalmente ele é o, não um enviado, ele é o enviado, ele é o Messias, ele é o Cristo. Aleluia. E todos os outros enviados, eles são, o chamado deles é ser igual a Jesus. Por isso que nenhum consegue, né? Mas é esse o chamado. É um enviado para aquele lugar, é um representante. Quando Jesus enviava os seus apóstolos, eles vão lá no meu lugar, vão me representando naquele lugar. Você é um representante do Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vivia uma vida tão sacrificial, tão entregue, porque ele tinha que ficar parecido com Jesus, porque ele entendia o chamado dele. Existem pelo menos 27 apóstolos que aparecem no Novo Testamento. Os 12 apóstolos, né? Depois tem Matias, que foi incluído aos apóstolos, eles são chamados de os apóstolos do Cordeiro. Esses são só eles, não tem outros 12. Os 12 são os 12 e vão estar sempre. São a base da igreja toda de Cristo Jesus. Então os 12 apóstolos são os 12 apóstolos. Ninguém vai substituir eles. Depois o único que substituiu ele foi Matias, que ficou no lugar de Iscariotes. Então dá 12, 13, mais Jesus já deu 14. Depois aparecem mais 13 outros na Bíblia Sagrada. Paulo é um deles. Por que eu falo, é importante você entender isso, porque às vezes as pessoas às vezes não entendem, mas como assim, não existe outro? Porque eles tinham que ter, até quando foi escolhido, né, Matias, ele fala, alguém que andou conosco desde o começo, desde o princípio, né, caminhou com Jesus, por isso que Matias foi escolhido. Né? E por que é importante entender isso? Porque aqueles são os 12, esses são os apóstolos, chamados apóstolos do Cordeiro. Depois dele vieram outros que não caminharam com Jesus, mas que tinham esse chamado no sentido de missionário, de fazer esse mesmo trabalho. Entendeu? É um trabalho, não é... né, agora você ajoelhar só diante de Jesus. Amém? E aí, os outros são o apóstolo Paulo, esse, acho que não tem ninguém que tenha dúvida, até quem não crê no ministério apostólico, quando fala do apóstolo Paulo, esse é o apóstolo Paulo. Todo mundo reconhece o ministério dele. Outra pessoa que é chamada de apóstolo na Bíblia é o Barnabé, que caminhava com ele. Depois, a Bíblia nos mostra Apolo também era um apóstolo. Epafrodito, é interessante que lá em Filipenses capítulo 2, versículo 25, aparece, normalmente acho que nas Bíblias está lá, mensageiro. Mas se você olhar no original, é a palavra apóstolo. Porque uma das traduções dele, talvez o tradutor ali na hora ficou na dúvida e colocou mensageiro, não quis colocar. Mas era apóstolo. Tiago, em Gálatas capítulo 1, 19, irmão de Jesus, esse não era dos 12, não é o Tiago, filho de Zebedeu, e nem o Tiago lá, irmão, né, do João. Enfim, não é nem dos irmãos e nem dos três lá principais, lá Pedro, Tiago, João, e nem o outro lá. Esse é um terceiro, é um outro Tiago. O Tiago, o irmão de Jesus. Esse também era apóstolo.
Teve Andrônico, lá em Romanos capítulo 16, versículo 7, é chamado de apóstolo também, com Júnias. Alguns entendem que Júnias, inclusive, era uma mulher. Título era um apóstolo. Tem duas pessoas desconhecidas que são chamadas de apóstolo. Daí Timóteo também. Tem um texto que dá a entender que ele é chamado de apóstolo. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja de Tessalônica, né? São chamados todos juntos aqui, né? No capítulo 2, versículo 6, diz assim: também jamais andamos, começa citando, né? Quem que está fazendo essa carta? Paulo, Silvano, Timóteo. E aí eles vão falando, quando chega lá no versículo 6, fala: também jamais andamos buscando glória de homem, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós. Veja que quando ele fala que enviados, é a palavra que apóstolo, ok? Nós como apóstolo, ele está chamando ali todos eles ali, inclusive Timóteo de apóstolo, Silas também, apóstolo. Então são cerca de 27, pelo menos, que aparecem ali. No Antigo Testamento, quando você vai na Septuaginta, que tem o grego, e consegue ver a palavra apóstolo, tem cerca de 700 vezes que aparece daí no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, são cerca de 80 vezes a palavra apóstolo, e a palavra que é a raiz, que é apostelo, aparece cerca de 129, 131 vezes no Novo Testamento. Então é uma palavra bastante comum. Quantas pessoas você já leu o Novo Testamento? Quais são as vezes que aparece alguém sendo chamado de pastor no Novo Testamento? Ninguém é chamado de pastor, só Jesus é chamado de pastor. Quantas pessoas são chamados de mestres no Novo Testamento? Jesus, e aí lá em Atos capítulo 13 aparecem ali cerca de 5, né? Então, poucas pessoas também chamados de mestres. Evangelistas, a Bíblia fala para Timóteo fazer o trabalho de evangelista, mas o único que é chamado de evangelista é Filipe. Só Filipe. Profetas já aparecem mais, se não me engano são 9. Tem mais algumas pessoas, Ágabo era Silas. Tem outros que são chamados também lá em Atos 13, fala, né, profetas e mestres. Jesus, profeta. Então a profeta aparece um pouquinho mais. Mas o que mais aparece, o título que mais aparece é apóstolo. É o que menos usado, né? Todo mundo que é o pastor acha que não é nada, mas o pastor era só Jesus que era chamado de pastor, né? Se fôssemos querer ser bem chatos, ia ter que mudar aí a nomenclatura. Mas é só para você entender da importância desse ministério, que é o ministério do Novo Testamento, queridos. É um ministério para estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus. Quando nós falamos do chamado deles, veja, eles foram chamados em primeiro lugar para estar com Jesus. Quando nós falamos do ministério evangelístico e ministério pastoral, é um ministério horizontal. São as mãos de Jesus. Amém? A cruz, as mãos de Jesus. O ministério de ensino é aquele que faz a ligação entre todos os pontos ali. Se nós formos pegar ali o profético, né? O profético e o apostólico, esses são os que ficam na vertical. Esses são os que mais buscam, ficam mais buscando, esse é o chamado deles. O pastoral, às vezes, ele acaba mais se ligando mais com os problemas das pessoas, tocando mais as pessoas, conversando com as pessoas. E todos eles são importantes. Todos eles precisam estar dentro do seu devido lugar. Quando Deus chamou eles, Ele chamou primeiro para estar com eles. A Bíblia nos mostra que quando começou a crescer muito o trabalho social, se não me engano é capítulo 6, né, de Atos, alguns dizem que estavam lá já cerca de umas 15 mil pessoas, tinha muitos órfãos, viúvas, pessoas que faziam muito trabalho social.
estava crescendo demais aquele trabalho social, e eles começaram até a brigar entre eles lá. Eles falaram, olha, nós não podemos largar o que estamos fazendo, a oração e a pregação, para atender as mesas. Então vamos colocar... Aí eles estabeleceram os diáconos, né? Estevão, Filipe, outros ali foram estabelecidos naquela época, para fazer esse trabalho social. Porque a igreja precisa ter o social, mas a igreja não é simplesmente uma ONG, né? Só isso. Não. O principal ainda é o evangelho, o principal ainda era a presença de Deus. O que mantinha aquele avivamento, aquela presença de Deus, é porque eles buscavam muito a Deus. Por isso que eles se dedicaram, não, nós vamos continuar perseverança aqui na oração, na palavra de Deus, e vamos colocar pessoas para fazer essa parte mais administrativa, nesse executivo ali, como os diáconos, né? Quando nós falamos do ministério, uma igreja pastoral, uma igreja apostólica, você sabe que quando, lá no início dos primeiros séculos, tinha os apóstolos, né? E depois começou a virar uma igreja bastante pastoral. O ministério, as pessoas não usavam mais a palavra profeta, mestre, no máximo era mais pastoral, mestre, nos primeiros séculos. E aí, quando veio o derramar do Espírito Santo, né, o renovo, né, voltou às igrejas pentecostais, começou a voltar esse entendimento sobre os 5 ministérios. Mas as igrejas ainda têm muito aquela visão bem pastoral, que é importante, tem que ter o ministério pastoral dentro da igreja. Mas o ministério pastoral, liderando a igreja, ele normalmente acaba tendendo a ser o pastor e as pessoas ali apenas recebendo. Não tem uma movimentação da igreja. A igreja passa a simplesmente participar do culto que o pastor está dirigindo ali e acabou. No máximo faz uma coisinha ou outra dentro da igreja. Mas entender o teu chamado, o teu propósito, aí é o ministério apostólico que faz isso. Uma igreja que tenha, por exemplo, uma liderança bem pastoral, tende, não é que sempre é assim, mas ele tende, o pastor, a ser aquele que faz tudo dentro da igreja. Ele prega, ele faz tudo, ele canta, ele toca, ele limpa, depois ele arruma, a sua está lá pregando depois tudo, fazendo todos os móveis da igreja. Ele é o pastor, ele tem aquela visão de cuidar assim. Já o apóstolo, ele até faz, ele sabe, ele tem que fazer, muitas vezes está começando a igreja, claro que vai fazer, né? É missionário. Mas ele tem a visão de enviar as pessoas, de perceber que tem um irmão ali que faz melhor do que ele em alguma área ali. Não, você vai fazer melhor essa área, vai fazendo. Deus te abençoe. Vai colocando as pessoas dentro daquilo que é o chamado delas. Esse é o chamado apostólico. O chamado pastoral, ele tende, as pessoas são as ovelhas, na verdade. Então o objetivo dele é engordar aquelas ovelhinhas. As ovelhinhas ficam bem gordinhas, rechonchudas, com as bochechinhas vermelhas, não é verdade? Mas elas não fazem as coisas. Então o ministério apostólico vem, não, tá bom, já recebeu o pastoreio, agora vamos orar aí para Deus dar outro chamado para você começar a caminhar, você está ficando muito gordinho. Por quê? Porque o objetivo dele, ele já olha, não, mas essa pessoa tem que ser treinada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa entender a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, quando Filipe, que era evangelista, ele chegou lá, foi para Samaria evangelizar, teve uma cidade que conquistou ali, sinais, prodígios, maravilhas, né? As pessoas, os paralíticos levantando, o pessoal se converteu ali. Mas daí depois a Bíblia diz que vieram João e Pedro para dar continuidade à obra, né? Olhar ali a obra, eles eram apóstolos. E viram que ninguém tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ninguém estava orando em línguas, ninguém estava buscando, né, sendo cheio do Espírito Santo. Mas tinham se convertido à cidade. E a primeira coisa que eles fazem, vamos ministrar então, batismo do Espírito Santo. Por que eles fazem isso? Às vezes eu ficava pensando lá no seminário mesmo, puxa, mas Filipe era tão cheio do poder de Deus, né? Deus arrebata ele de um lugar para o outro, é uma coisa extraordinária. Ele nem pensou que as pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo. Porque o ministério evangelístico, ele pensa só no começo, nos primeiros passos. O apóstolo já fica, não, tá, já evangelizou, tá, agora elas precisam ser cheias. Elas precisam ser cheias porque elas precisam orar, elas precisam jejuar, elas precisam buscar Deus, elas precisam fazer esse trabalho para os outros. Não vou ficar aqui a vida inteira, uma hora eu vou morrer.
Uma hora eu vou ter que ir para outro lugar, essas pessoas têm que ter cheias, elas têm que ganhar outras pessoas, elas têm que ser treinadas, desenvolvidas, elas precisam crescer espiritualmente. Aleluia! Essa é a visão apostólica, que você cresça, que você avance, você faça. Aleluia! O pensamento pastoral às vezes tem uma visão assim, né, do maternal, né, ali de cuidar e ficar cuidando assim, não quer que nunca cresça, nunca avance. Já o apostólico é a visão, não, eu quero que cresça. Já é a visão do pai. Enquanto o pastoral tem aquela visão mais da mãe, o apostólico é aquela visão do pai. Não, eu quero que você cresça. Eu quero que você tenha os seus filhos, você avance. Eu quero você crescendo. Enquanto o pastoral tem uma visão de hospital, né? A igreja é um hospital. Vocês já viram muito vezes? Viram já isso? A igreja é um hospital. É para os doentes, né? Porque Jesus falou em determinada situação, eu vim não para os sãos, mas para os doentes. As pessoas pegam isso e ficam ali. Mas qual que é o problema? Quando a igreja é um hospital, ela vai viver em torno de problemas. Porque todo mundo está doente e ali é só problema. Se a igreja for só um hospital, é só probleminha, todo mundo está dolorido, todo mundo está com alguma dor, todo mundo está, oh meu Deus, aqui, meu soro, troca meu soro, né? É assim, uma igreja hospital. Todo mundo tem que ter, o pastor tem que atender todo mundo ali, tem um enfermeiro ali, fica correndo atrás dos outros. Agora a igreja apostólica é um exército, não é um hospital. Dentro do exército tem um hospital, mas ele não é um hospital. Amém? Não é? Ou seja, você tem que entender a sua função. Uma hora você não vai estar doente mais, amém? Daí você vai colocar o sorinho no teu irmão do teu lado. Você que vai fazer esse trabalho. Veja que numa visão pastoral, ela naturalmente se limita, porque como ele tem que fazer tudo, ele nunca vai conseguir avançar naquele ministério. Ele sempre vai ficar de um certo tamanho, ele fica até cansado de se pensar que vai crescer muito mais, porque vai ter que fazer tudo mesmo, né? Já a visão apostólica não. Ele vai colocar outras pessoas para fazer aquilo. Por isso que não tem tantos apóstolos, porque não precisa de tantos apóstolos, precisa de bastante pastor, bastante profeta, bastante evangelista. Tem que ter bastante evangelista na igreja, bastante pastor. Não precisa de tantos apóstolos. Está entendendo? Porque ele nem vai fazer tanto assim. Quem vai estar realmente ali cuidando ali, pessoa a pessoa, que não consegue, que vai precisar desse tete a tete, né? É o pastoral. O pastoral ele é mais horizontal, o apostólico ele é vertical. O pastoral tem uma tendência, uma visão mais denominacional, enquanto a visão apostólica é uma visão do reino de Deus. A tendência do ministério pastoral é uma tendência de pouco crescimento. Não, nós não precisamos muitas pessoas, onde 2 ou 3 estão ali, o Senhor está. Não é verdade? Mas o apóstolo, não, peraí, quantas pessoas tem em Ponta Grossa? 300 e poucos. Ele começa a calcular, mas quantas pessoas são convertidas? Tem um campo muito grande. Todos, não, pastor, vamos ficar aqui, nós vamos para o céu, aleluia. Mas e as pessoas estão indo para o inferno, você não está preocupado com isso? Eu me lembro, eu estava numa reunião de pastores e terminou lá. E uma época tinha aqueles pastores, pastores. Aí, não, porque uma igreja com 700 pessoas, já não sei se é igreja. Eu olhando assim, meu Deus do céu. Com aquela falsa humildade, sabe? Uma falsa humildade, queridos. A pessoa que tem aquele pensamento, não, a igreja cresceu, fica orgulhoso, é porque ele pensou que a igreja é dele. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor Loriano, não é do pastor Loriano. É a igreja de Jesus. Se a igreja de Jesus, aí muda a mente. Você está entendendo? Eu quero que ganhar a cidade, eu quero ganhar o mundo. Para Jesus é diferente. Quando você pensa que é para mim, aí realmente, fica só com 10 aí, não. É para você. É tua. Não é minha igreja. É diferente. Eu estava conversando com o pastor, daí ele... Não lembro o que era, mas era alguma coisa assim. Você veja, pastor, né, que já tinha, né, a congregação. As pessoas se congregavam, vinham aquelas multidões lá desde o Antigo Testamento e tal. Ele, mas tem que cuidar, né, com orgulho.
as igrejas crescem e tal. Pastor, mas daí é mais fácil não é tratar, deixar de crescer para não ficar orgulhoso? Não é mais fácil tratar para ser mais humilde, para crescer? Como essa conta está ao contrário. Entende? Não vou ficar rico para não ficar orgulhoso. Não, então, trate você, não trate não faça a prosperidade de você. Trate o teu coração. Ore mais, jejue mais, sei lá. Mas eu vou deixar de ser abençoado porque para não ficar. Só quero ganhar 100 pessoas. Você está entendendo que você vai deixar? Quantas pessoas vão para o inferno? Porque senão você vai ficar. Está errada essa tua preocupação. Você tem que se preocupar então é tratar o teu coração. E na hora dele entendeu. Depois de um tempo eles construíram uma igreja bem maior, depois bem moderna, com ar-condicionado, grandona aqui na cidade. Eu estava lembrando disso. Porque às vezes a pessoa não tem aquela visão, né? Começa aquela coisa, umas preocupações que não fazem sentido. Sabe? Aquela preocupação que, oh meu Deus, se apareceu um monte de gente. Olha, um problema santo, a gente tem ajeita aqui. Eu não sei se é a igreja 700. A igreja apostólica, quando desceu o Espírito Santo, no primeiro dia tinha 3.000 pessoas. Tem noção? Porque o objetivo era o mundo, é ganhar gente para Jesus. Sabe quantos cristãos evangélicos tem no mundo? Tem cerca de 8 bilhões no mundo, não tem? Pessoas. Cristãos aí acho que dá uns 2, mas evangélicos acho que não dá nenhum direito. Tem muita gente. Se Deus está preocupado, Deus está preocupado. Que o teu chamado talvez não seja esse. Qual que é o problema? Tem problema isso que eu falei do pastoral? Não tem problema. Glória a Deus, Deus abençoe, que tem os pastores que eles ficam preocupados com aqueles 50 e vão morrer preocupadinho com aqueles 50 ali, sabendo o nome, né? A data de aniversário, vai cuidar dos filhos, dos netos, dos bisnetos, vai casar toda a família, vai batizar todas as famílias ali. Glória a Deus que tem essa pessoa que tem esse chamado. O problema tem que pagar aqui esse negócio. O problema é quando ele ocupa o lugar que ele achando que é apóstolo, e quando ele é um pastor, quando ele é um profeta. Cada um tem que estar no seu quadrado, né? Cada um na sua área, no seu chamado. E aí as coisas vão dar certo. O pastor ele tem ovelhas, mas o apóstolo tem filhos. Amém? Vamos colocar em pé, queridos? Vamos orar. Pedir que Deus desate a sua vida. Que venha sobre você essa unção apostólica, essa unção de envio. Ou seja, o que significa vir sobre mim a unção de envio? Que você é um apóstolo agora? Não necessariamente. Mas que você vai ser destravado para que começar a entender a partir de hoje o teu chamado, o teu propósito. Que você vai começar a entender a partir de agora. Você vai começar a trabalhar, a orar, a jejuar, a buscar a Deus em prol disso, em cumprir o seu chamado. Seja um chamado eclesiástico, né, dentro da igreja, seja um chamado secular, né, no mundo secular. De qualquer forma, que o Senhor venha, ou às vezes ambos, né, um pouco de cada coisa. Que o Senhor venha desatar você. Que o Senhor venha liberar o id dele sobre a sua vida. A Bíblia diz: recebereis o meu Espírito Santo, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí eles teriam o id. Era para eles ficar em Jerusalém. Vão ficar em Jerusalém até que do alto, né? Sejam revestidos de poder.
A Bíblia fala, então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, aquilo que vai destravar, às vezes a pessoa está travada, é porque ela está faltando a unção do Espírito Santo, o poder de Deus na vida dela. Ela precisa buscar Deus, capacita, me destrava. Senão a pessoa vai passar a vida inteira, às vezes, ali presa, sem nunca nem saber para que ela nasceu. Qual era o propósito? Ela vai ser salva, pode até ser salva. Se ela se arrependeu, aceitou Jesus, está andando na obediência geral da palavra de Deus, vai ser salva, glória a Deus. Mas às vezes vai morrer sem ter vivido tudo que Deus tinha para a vida dela, todo o chamado. Porque o segredo para viver tudo isso é a unção do Espírito Santo. Para vocês serem testemunho, quando fala de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, está falando de crescimento espiritual, de avanço. Para você romper, entrar em novo nível, entrar num outro lugar. É isso que eu quero orar para a sua vida. Feche seus olhos, comece a pedir, Senhor, mostra, Senhor, o propósito do Senhor para a minha vida. Mostra, Senhor, o chamado do Senhor na minha vida. Libera-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, destrava, Senhor, toda desânimo, toda preguiça espiritual, toda vergonha, todo medo, toda ansiosidade, toda tristeza, tudo aquilo que me prende, me trava. Talvez algum pecado, não sei. Às vezes não é necessariamente um pecado. Simplesmente a falta de saber, né? O chamado do Senhor para a sua vida. Mas, Senhor, que venha sobre mim essa unção apostólica, Senhor, me destrava, me libera, Senhor. Ajuda-me a fazer o chamado. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz quando eu chegar nos céus. Ouvir o servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu colocarei. Eu quero ouvir a Tua voz quando eu chegar lá no céu. Se você fez exatamente o que era para você fazer. Você cumpriu o chamado para a sua vida. Você cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o desejo do Senhor, que você possa viver a vontade de Deus. Pai, eu apresento a minha vida, a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um chamado, Senhor, para cada um de nós. Alguns humanamente, quando a gente olha com olhos humanos, parece ser um chamado maior, um chamado melhor, mais bonito. E outros parece um chamado menor, um chamado menos bonito, mas todos os chamados são de suma importância, Senhor. O importante não é fazer um chamado bonito ou grandioso, é fazer o chamado que Deus nos deu. É cumprir o chamado que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Alguns receberam 1 talento, outros 2, outros 5. Mas a questão não é exatamente quantos talentos ela recebeu, mas o quanto ela vai multiplicar esse talento. Quanto ela vai colocar em execução, ela vai fazer o id. Ela vai sair e vai fazer aquilo que Deus chamou para a vida dela. Por isso nos ajude, o Senhor. Desata, Senhor. Destrava no Senhor. Em nome de seus anjos sejam liberados aqui, Senhor, de libertação. Em nome de Jesus, ministrando cada vida aqui, Senhor. Todas as sofismas, Senhor, tudo que prende o entendimento que cai por terra. Em nome de Jesus, anjos de curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, ministra agora, em nome de Jesus, pessoas que estão nesse lugar. Em nome de Jesus, anestesia espiritual, cirurgia espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a libertação, em nome de Jesus, para as pessoas que estão nesse lugar. Em nome de Jesus. A palavra diz, Senhor, que o ministério, Senhor, apostólico, Senhor, é marcado, Senhor, com toda a perseverança, Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, que os teus sinais, Senhor, os prodígios, suas maravilhas se manifestem, Senhor, nesse ministério em plenitude, Senhor, para que vejamos, Senhor, essa cidade, Senhor, cheia de Jesus, essa cidade transformada, o reino de Deus sendo estabelecido
através das nossas vidas, Senhor, das nossas casas, das nossas famílias, Senhor, aonde trabalhamos, Senhor, nessa cidade, Senhor, possamos ver, Senhor, o reino de Deus chegando lá, Senhor, a Tua justiça, Senhor, a Tua paz, a Tua alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos com os mãos como se estivesse recebendo alguma coisa. Em nome de Jesus, pela fé eu vou dar um sopro. E quando eu soprar nesse ato profético, que você inspire, crendo que a unção do Senhor está vindo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo quanto pedis ao Pai, crede que recebesse, será convosco. Se alguém disser a uma montanha, levanta-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Quando tiver que você já comece a imaginar o seu pedido realizado. Comece a imaginar você sendo tocado, curado, liberto, transformado. Recebendo talvez a direção do Senhor. Os anjos do Senhor estejam liberando os seus presentes nessa noite nas mãos. Feche seus olhos, com seus olhos fechados. Talvez você com seus olhos fechados vai ter visões agora. Daquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Que tem a ver com o propósito, com a direção, com o chamado do Senhor para a sua vida. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os anjos, Senhor, são os curas, milagres, sinais, por isso, maravilhas, ministra as pessoas agora. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, receba o toque do Senhor. Nos de curas, milagres, sinais, maravilhas, opere as pessoas agora, em nome de Jesus. Toda infecção, toda inflamação fora, toda enfermidade dos rins, nos órgãos internos do pâncreas, fora, em nome de Jesus. Nos de curas, milagres, opere as pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda dor, todo mal-estar, fora em nome de Jesus. Será curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus, será curado toda doença física, mental, espiritual, toda deficiência física, mental, espiritual. Anjos, em nome de Jesus, Pai, especialistas, Senhor, o problema que cada pessoa está passando, está pedindo agora. Em nome de Jesus, o teu toque. Anjos especialistas liberados, ministrando em nome de Jesus. A cura, a libertação, a cirurgia espiritual, a anestesia, a cirurgia espiritual, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o toque do Senhor. Anjos nas salas de impartição, nas salas dos dons do Espírito Santo. Ministre as vidas agora. Ministre em nome de Jesus os presentes do céu, trazendo em nome da revelação, do chamado, do propósito. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo cansaço, toda ansiedade, toda tristeza fora. Receba a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor. O ânimo, a alegria do Senhor. Saia daqui renovado em nome de Jesus. Com alegria para fazer o propósito, o chamado do Senhor na sua vida. Seja cheia do Espírito Santo. Receba o óleo fresco agora em nome de Jesus. Receba a presença do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus.
Em nome de ser destravado, exaltado, sempre a unção apostólica do Senhor, para fazer o propósito do Senhor, para entender o seu chamado, e fazer o seu propósito. A unção para ter sonhos, visões do Senhor. Em nome de Jesus. Sabedoria do Senhor para interpretar, para ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Com o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos.